E aí, amantes da cultura japonesa, se querem saber mais sobre o Japão, continua aqui, ó, bora lá, ó. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E como podem ver, hoje vamos falar sobre o período Edo. Se quiserem ver logo o conteúdo, vão para esse minuto aqui, ó. Porque eu tenho mais uns avisos para falar. E como podem ver na thumb, vai ser dividido em duas partes o vídeo porque é muito grande. Então, tive que dividir aqui. E também, essa é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo. Deu erro, esqueci de gravar a tela, deu problema, enfim. Mas agora vai com tudo, vamos lá. Vamos começar logo o vídeo aqui. Então, o significado do nome. Por que se chama Edo? Porque é o nome da capital do Shogun Tokugawa, né? Do Shogunato Tokugawa aqui. A capital ainda é onde o imperador mora. Ele continua morando lá em Kyoto. Aqui é só a capital do Shogunato Tokugawa. Por isso que é conhecido. E Edo ficava, né? Que é onde hoje é Tóquio. Sim, Tóquio, que hoje é a capital. Era onde ficava Edo. Vamos mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Tóquio. Aqui também onde ficava o castelo de Edo, né? Onde os Tokugawa ficavam, né? Os shoguns. Bem, só isso. Vamos logo à segunda parte, que vai ser gigante. Muito grande. Vamos lá. Então, aqui é a segunda parte. E vamos começar com ele. Tokugawa Ieyasu, como viram na aula passada, após ele vencer a batalha de Sekigahara, em 1603, ele se torna o Shogun, né? E, além dele, Taira de Sekigahara, outro samurai muito importante, aqui ó, aqui é a batalha de Sekigahara, né? Outro samurai muito importante que veio dessa batalha é ele. Todo mundo conhece. Miyamoto Musashi. Esse daqui é do desenho, né? Do mangá Vagabond. Aqui. Mas esse mangá é inspirado nesses livros aqui, ó. Aqui, ó. Os 3 livros que eu tenho. Tá meio torto aí, eu vou... Está pra frente, não, eu vou inverter ali pra vocês poderem ver. Feito pelo Eiji Yoshikawa, né? Tá aqui. E além desses livros aqui, eu tenho... Se vocês acompanham minhas redes sociais, já devem saber, né? Mas eu tenho um mangá aqui, ó. A biografia do Miyamoto Musashi. Feito pelo Totaro Shinomori. Lançado aqui pela editora Pock Nankin, né? Farei vídeos sobre Miyamoto Musashi, então se já quer saber aqui, ó, já ativa o sininho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, cara. E deixa um like aqui, que você dando like, o YouTube vai te notificar, que ele vai saber que você tá gostando. Então, esquece dessas coisas não. Então, voltando aqui, o Ieyasu, além disso, ele, em 1605, ele passou o posto de Shogun pro seu filho, né? Tokugawa Hidetada. É ele. Mas quem continua governando é o Ieyasu, né? Sempre assim que funciona. Nesse período, quando ele passou pro Hidetada, a esposa do Hideyoshi, lembra do Hideyoshi da aula passada? Se não, volta lá pra assistir. Né? Que tinha um filho dele, o Hideyori. Tem até aqui a foto, ó. Aqui, ó. Hidogimi e o Hideyori, o filho do Hideyoshi. Eles ainda eram vivos aqui, né? E era, né, em tese, pro Hideyori assumir e ser o Shogun ali, porque o pai dele não se tornou Shogun, mas estava para se tornar, porque ele não veio o suficiente. Como o Hideyori é muito novo, né? Eu já expliquei na aula passada. Aí ela não gostou disso. Mas ele falou, não, calma lá, é só até ele ficar mais velho, pá, né? Dando aquela estendida. Aí o Ieyasu aproveitou quando a família Tokugawa
e os Toyotomi pediram para forjar um sino pro templo de Hokou. Tem aqui, ó. Olha lá o templo. Aqui é o templo. E aqui é onde fica o sino, ó. Quando pediu para forjar isso aqui, tinha várias escritas no sino. Como tá aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é importante porque a gente vai falar. Tá escrito Koka-anko. Algo como bem-estar, paz nacional, algo assim, mas o significado não é tão importante. O importante é esse kanji aqui em cima, tá ali no mouse, esse aqui de baixo. São os mesmos kanjis usados para o nome Ieyasu. Eu vou colocar aqui, né? Vocês não estão vendo melhor os kanjis que eu vou colocar eles aí. Aí, o que ele falou? E aqui, nessa palavra, tem um kanji no meio, tá vendo? Bem, pelo menos foi o que eu entendi de que ele falou sobre isso, né? Tá entre os dois kanjis usados para o nome do Ieyasu. Como tá meio assim, pé, como se eu estivesse cortando o nome, sabe? Poderia ser algo alusão, talvez, quem sabe, ao harakiri, né? Aquele corte na barriga, assim, que os samurais fazem. Então, ele inventou isso só para ter uma desculpa para poder atacar eles, né? Então, com isso, ele fala e ataca o castelo de Osaka, onde eles estão morando, porque é o castelo que o Hideyoshi construiu, né? E este aqui, castelo de Osaka. Mas, como eu também disse na aula passada, vocês podem ver por aqui, é muito difícil invadir. Ele foi feito para ser realmente difícil, meu. Basicamente impossível de ser invadido. Até porque tem muitos esses fossos aqui, sabe? Água que dificulta. E como tem poucas passagens, é mais fácil controlar, né? E impedir a invasão, porque fecha o portão ou se concentra naqueles lugares, assim, a artilharia, né? Que consegue barrar a entrada. Tem até um mapa aqui, ó. Tá. Aqui é o castelo principal, na verdade. E tem aqui, tá vendo, ó? Entradinha aqui, entradinha ali. E essa daqui. Então, como é pequeno e tem água, mesmo você passando pela água, os muros são muito altos, sabe? Então tem essa dificuldade, então é muito difícil. Ainda tem dentro, se você entrar, né? Dentro ainda tem outros fossos, outros muros altos, então realmente é muito difícil você chegar até o castelo onde tá quem você tá indo atrás. Aí o Ieyasu foi esperto e falou: peraí, vamos... Não ele diretamente, né? Um mensageiro, mas falou: se, né, o Ryugimi aterrasse esses fossos, assim, né? Esses fossos, assim, tirasse a água, né? Botasse terra e tal, o Ieyasu meu Deus, pararia o ataque. Aí ela aceitou, fez isso e o Ieyasu realmente parou. Mas no ano seguinte, ele atacou de novo. Dessa vez conseguiu invadir, porque não tinha mais esse problema da água. E então o castelo pegou fogo. E os dois, né, o Ryugimi e o Hideyori, né, mãe e filho, fizeram um harakiri para não serem capturados. Aí sim eles ficaram, os Tokugawa ficaram sem nenhum inimigo. E com isso, utilizando o nome do filho ainda, o Tokugawa fez a lei dos daimyos, chamada de Buke Shohato, e dividia os daimyos em 3, né? Pela sua... Se era parente, né, da família Tokugawa, se já era aliados antes da Batalha de Sekigahara, ou aliados depois da Batalha de Sekigahara, né? O Shinpan eram os aliados, os que eram da família, tinham parentesco com os Tokugawa, né? Com isso, eles recebiam terras melhores perto de Edo, Kyoto e Osaka, né? São os mais valiosos também, então ficavam com esses que eram da família, né? Aí, os do meio, que eram os aliados antes de Sekigahara, são os Fudai, né? E tem os que foram depois de Sekigahara, né? Que são os Tozana, né? Aí eles recebiam essas terras, ficaram mais distantes de Edo, de Nara,
de Osaka, de Kyoto, os lugares principais assim. E eles eram meio que cercados, os outros feudos em volta, desses que já são aliados há várias décadas, assim, sabe? Dos Tokugawa, meio que para manter nos controles esses, porque esses seriam os que teriam mais chances de se revoltar e tentar fazer algum ataque. Além disso, né, dos daimyos terem dividido essa terra pelo quão confiáveis ou leais aos Tokugawa eles são, também ficou proibido para a maneira de todos os daimyos. Os daimyos e seus filhos não poderiam se casar sem aprovação do shogun, para evitar, né, que esses daimyos fizessem alianças com outros e aumentassem o seu poder. Também era proibido construir ou reformar castelos sem a permissão do shogun. E também, além de ser proibida a reforma ou construção de castelos sem permissão do shogun, o shogun só aceitava um castelo por feudo, assim. Porque antes tinha mais de um castelo, né? E os outros foram demolidos para ficar somente um, para ser a morada do daimyo. Além disso, também era proibido proteger revoltosos, aqueles que se revoltassem contra o daimyo, contra o shogunato. E também você tinha que delatar o que acontecia no feudo vizinho ali. Eles podiam estar conspirando alguma coisa, ou tentando fazer um casamento, reformar escondido, sabe? Qualquer coisa que poderia ser contra a lei, assim. Você tinha que avisar, senão você era tratado como cúmplice se você não avisasse. Então, depois do Hidetada se aposentar, né? Quem assume é o seu filho, o neto do Ieyasu, Tokugawa Iemitsu. Aí ele deixa mais rígido ainda o controle do Tokugawa, o poder que o Shogun tinha, ainda mais forte. Ele era também anticristão, ele fez bem contra assim, os cristãos também, e foi ele que fez o isolamento do Japão. Mas, antes disso, essa lei, a lei dos daimyos, assim, também tinha outra coisa que era o Sankin Koutai. Isso aqui, ó. Algo como o desfile que os daimyos tinham que fazer do seu feudo, né, da sua região, até Edo, a cidade de Edo. Eles tinham que ir pra lá um ano sim, um ano não. E no caso, eles tinham que ficar morando lá durante um ano e depois voltava pro feudo dele. E a sua esposa, filhos, ficava, quando um ficava em Edo, o outro ficava no feudo, ficava assim. Como essa distância era enorme, né? Alguns eram gigantescos, outros mais próximos. E isso aqui era para todos os daimyos, tá? Até os que eram da família Tokugawa. Na verdade, eles não, da família Tokugawa não precisavam, mas eles faziam mesmo porque queriam. Então, como tinham distâncias bem longas, nessas estradas, assim, foi abrindo, né, melhorando as estradas, o que ajudou no comércio também. E foi feito também estalagens no meio dessas estradas. Eu vou falar mais sobre isso na segunda parte, e tem umas coisinhas especiais. Então, lembra disso aí. Espera para vir a segunda parte. Mas aqui tem outras imagens aqui do Sankin Koutai. E cada feudo tinha que levar uma certa quantidade de pessoas, sabe? Dependendo do quanto ele tinha. Cada feudo era dividido por koku. Foi um negócio que o Hideyoshi fez, né? Uma medida. E um koku daria para alimentar uma pessoa durante um ano inteiro. Seria o arroz. Quanto maior fosse, tinha que levar mais gente, porque você gasta muito dinheiro aqui. Você tem que levar presentes, sabe? Então, como eu tava falando, o terceiro Shogun, Tokugawa Iemitsu, até o período dele, 120 feudos foram desfeitos, assim, por infrações daquela lei dos daimyos que eu disse, sabe? Então, quem servia esses daimyos, né, os samurais, acabaram se tornando rounins, ou aqueles que eram mais estudiosos, assim, né, que tinham mais conhecimento, acabavam virando médicos ou guarda-costas de outras pessoas, né? E os samurais que ficavam perto do Shogun, serviam mais diretamente assim, o Shogun era dividido em dois, né? Dois tipos de samurais. Tem os Hatamoto, esses aqui são a elite, né? Eles tinham permissão de ficar
viver, ficar mais perto do Shogun, eles eram em torno de 5.000 samurais. Tinham os Gokenin, são os samurais mais baixos, assim, eram por volta de 17.000. Eles não podiam ver o Shogun, né? Aqui que se inicia o isolamento, eu disse que o Tokugawa Iemitsu fez. Esse aqui é a cidade de Dedima. Primeiro, o isolamento, né, que foi feito o Sakokurei, era o isolamento, fazia com que o Japão não podia ter contato assim com os países de fora, mas era mais específico para Portugal e Espanha, porque eles tinham medo de Portugal e Espanha tentarem colonizar o Japão. Já estavam fazendo em outros lugares, eles sabiam que outros países da Ásia estavam sendo meio colonizados por ocidentais. Também a força que eles estavam levando com o cristianismo. E meio que só podia fazer negócios, né, com quem era cristão. Por isso aqui nesse porto de Dendima, ai meu Deus, eu sempre vou falar Dendima, meu Deus, não é Super Sentai, é Dedima, a ilha artificial ali, que é onde vinham os holandeses. Mas por que eles continuaram fazendo negócio com os holandeses? Porque os holandeses não estavam impondo a religião. Estavam lá para fazer negócios, comprar, vender, e é isso, acabou. E além de Dedima, outras regiões ainda faziam negócio com fora, e eles ainda precisavam de algumas coisas, né? Como aqui. Tsushima ficou encarregado de fazer negócios com a Coreia, por ser mais perto. Então o Daimyo de Tsushima ficou encarregado de fazer isso. Aqui, eles também faziam com Okinawa, que na época era conhecido como o reino de Ryukyu. E Okinawa, nessa época, né, o Ryukyu não era do Japão. Então o feudo de Satsuma, que ficava aqui perto, né, que era o mais perto que tinha, ele já tinha ligação com Ryukyu, que eu vou explicar melhor isso quando eu estiver falando sobre a história de Okinawa, assim eu vou falar sobre isso. Né? Aqui, Okinawa aqui. E Okinawa também tinha uma relação com a China aqui. Então, eles utilizaram isso também, foram espertos, né, no caso que Okinawa, Ryukyu na época, teve que fazer um consulado lá em Edo, né? Então, se Okinawa, o reino de Ryukyu, soubesse de alguma coisa que a China estava fazendo, eles falavam pro Shogun. Então o Shogun sabia o que estava mais ou menos acontecendo pela China em outros lugares, que a China soubesse e Ryukyu soubesse. Aqui em Hokkaido, que era conhecido como Ezo, lá no sul aqui de Hokkaido, né? O Daimyo desse aqui fazia comércio com os Ainus, que fazia comércio com essas ilhas furias aqui, com a Manchúria. Então ele meio que também conseguia fazer, meio que por intermédio dos Ainus, ele meio que fazia comércio e trocas com esses outros lugares também. Esse eram os únicos lugares e contatos com o estrangeiro que tinha o Japão nessa época. E só quem cuidava melhor disso era o Shogun. O resto das pessoas era proibido de fazer esse tipo de comércio, né? E além desse fechamento, o Iemitsu também, como eu disse, foi rígido com os cristãos. Ele proibiu o cristianismo, né? Então os cristãos aqui eram conhecidos como Kakure Christian, né? Eles tinham que se esconder, fugir, porque ele realmente proibiu. Antes de fechar, porque foi ele que fez o fechamento, né? Vários cristãos fugiram para outros lugares. Os que ficaram tiveram que se esconder, né? Porque era proibido, eles podiam ser pegos e mortos. Mas aí tem uma ideia de quando você pegar alguém que é suspeito de cristão, eles faziam isso aqui, ó, conhecido como funie, que é pisar uma gravura, que aqui tinha a imagem de Cristo ou da Nossa Senhora. Aqui, ó, a imagem de Cristo, né? Aí se você pisasse, você não seria cristão, né? Se você hesitasse, não pisasse, você era considerado cristão. Você era morto, às vezes torturado, preso, para poder delatar outros que fossem, para poder achar aqui, ó, um da imagem que seria Nossa Senhora e o outro de Cristo, que eu já tinha mostrado antes. Esse filme aqui, ó, Silêncio, retrata essa parte do Japão que estava aqui,
E ele foi feito de um livro. Eu tenho aqui também, ó. Vou fazer vídeo do livro e do filme. Então já vai se inscrevendo aí, cara. Pode ser legal. Vou fazer ainda muita coisa ainda aqui. Aqui. Falando um pouco sobre os cristãos aqui em Shimabara. Tá vendo ali? Onde está meu mouse? Teve uma revolta. E o daimyo dessa região estava querendo reformar, né? Construir um castelo. O dele estava ruim assim, né? Mas aí ele estava faltando dinheiro. Aí ele aumentou os impostos para poder arrecadar mais para ele. Mas a pessoa estava passando de dificuldade aqui, fome. Então não só os agricultores aqui se revoltaram, os cidadãos comuns, sabe? Artesãos, agricultores, pescadores, todo mundo ficou revoltado. E essa revolta foi liderada por um garoto de 17 anos. E era cristão. E o martelo dele, ó. O crucifixo aqui dele. O nome dele era Amakusashiro Yokisada. Só que essa revolta que foi exemplarmente contida pelo Shogun Iemitsu, que mandou mais de 100 mil homens aqui, sabe? E acabou ali, não fizeram mais nada. Ainda teve um negócio que acabou e a Companhia das Índias, aqui um navio da Companhia das Índias, né? A Holanda vinha dessa Companhia das Índias, que ele fazia negócios, né? Tava aqui em volta, né? Como eu te mostrei, ó. Ele tem ligação com o mar. Então aqui atirou no castelo, que destruiu o castelo inteiro. A revolta acabou, mas o daimyo também perdeu o castelo, né? Acontece. E nós temos o Tokugawa Tsunayoshi, quinto Shogun, também conhecido como Ino Shogun, porque ele acabou fazendo muitas leis em proteção aos cachorros. Tudo começa quando ele perdeu o filho primogênito dele. Aí ele se encontrou com um monge, e esse monge disse que isso aconteceu porque na vida passada dele ele maltratou muito os animais. Se ele se dedicasse uma vida à proteção aos animais, não aconteceria mais. Aí ele, aproveitando como nasceu no ano do cachorro, do horóscopo chinês, se quiser saber mais sobre o horóscopo japonês, eu fiz um vídeo, ó. Pega aqui para poder ver, né? Esse ano que a gente tá, 2023, é o ano do coelho. Voltando aqui ao Ino Shogun, né? E aproveitando como ele nasceu no ano do cachorro, ele dedicou a proteger cachorro. Ele chegou a levar 80 mil cães de rua pra casa dele lá, alimentava eles com arroz e a população passando fome. A galera não curtia muito ele não, né? Ele fez muita lei de proteção com animais, que não podia matar nenhum bicho, enfim. No leito de morte dele, ele falou pro sexto Shogun para manter a lei dele ali por mais 100 anos. Ele nem morreu direito, o sexto Shogun já tirou essa lei, vamos fazer esse negócio não, tá dando problema, né? Ele já tirou. O sexto Shogun é o Tokugawa Ienobu. Ele restabeleceu a ordem colocando o filósofo confucionista Arai Hakusei, Tokugawa Ienobu, e o Arai Hakusei aqui, para poder comandar as coisas, fazer o negócio certinho e conseguir fazer bem. Só que aí Tokugawa Ienobu morre e o filho dele, esse aqui, ó, Tokugawa Ietsugu, ele assume com 4 anos. Só que ele tá sob a tutela do Hakusei. Ele acaba morrendo com 8 anos. Aí quem assume é o Tokugawa Yoshimune, o 8º Shogun. Também vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele pensava bem mais como o Ieyasu. Então ele conseguiu restaurar, deu mais poder ao shogunato. Ele refez a reforma de Kyoho. Foi conhecido como Kyoho porque ele assumiu, foi feita essa reforma na era Kyoho. Você deve estar estranhando, era Kyoho, mas não era o período Edo, sim, era Edo. Ele tem as eras com o imperador, né? Essa era é a era do imperador, mas aqui, historicamente, do período Edo, sabe? Meio complicado. Depois eu faço um vídeo mais sobre esse negócio, assim.
Então, como eu disse, o oitavo Shogun, ele explorou vários arrozais e valeu-se do poder de camponeses, comerciantes, para aumentar a taxa da carga tributária, que os comerciantes estavam crescendo bastante nesse período, assim. Ele criou um sistema de promoção conforme a sua capacidade, mas como a carga tributária estava muito pesada, teve várias revoltas também dos camponeses, assim. Aí, porque acabou muitos feudos que estavam, né, tinha que pagar mais taxa assim para ele, acabou diminuindo o salário de alguns funcionários, né, samurais, assim. Então acabou que todo mundo ficou meio chateado ali, mas o nada tava dando. Mas lá pro século XVIII, o shogunato ali, para tentar ganhar mais poder assim, ele coloca o Matsudaira Sadanobu, este cara aqui, para implementar, aí faz a reforma Kansei. O Matsudaira fez a reforma Kansei, que consistia em fazer reservas, né, de arroz, caso desse uma coisa ruim, incentivou a educação e a prática de artes marciais para os samurais. Também fez com que o ensino, que nessa época aqui estava abrindo, teve mais escolas, que começou a ter mais coisa de escola. Mas eu vou falar mais disso na segunda parte. Ele incentivou o estudo do confucionismo, proibindo que não fosse outra coisa, que não fosse mais o confucionismo, né? Além desse confucionismo, ele também deu anistia, assim, para samurais, os Hatamoto, aqueles samurais de elite, dívidas que ele estava tendo com comerciantes, que os samurais aqui estavam perdendo aqui dinheiro, né? Estavam ficando piores, assim. Quando o Matsudaira, né, se afastou, né, saiu, não estava mais no trabalho, que os comerciantes começaram a ganhar ainda mais poder, sabe? Mas aqui vem um negócio que nessa época, começou lá com o Hideyoshi, tinham classes aqui, né? Lá de cima era o imperador, ninguém estava acima do imperador, tinha os nobres ali, tava abaixo era o shogun, abaixo eram os samurais ali, né, abaixo do shogun, e embaixo dos samurais tinham os agricultores, embaixo comerciantes, artesãos e... desculpa, e todo o resto assim. Os comerciantes estavam embaixo ali, e segundo o confucionismo, eles não produziam nada, eles vendiam coisa dos outros. Mas eles estavam ganhando dinheiro, estavam crescendo mais, sabe? E os samurais estavam caindo, porque aqui não tinha mais guerras e nem essas coisas, então, né? E quando ele foi aqui, quando ele saiu, comerciantes foram ganhando mais poder ainda, mais dinheiro. Mais dinheiro. Aqui a classe comerciante cresceu muito aqui, sabe? Em nível de dinheiro, eles tinham mais dinheiro do que muitos daimyos, sabe? Então, eles estavam lá embaixo na hierarquia, mas em dinheiro eles estavam lá em cima, sabe? Aqui, ó. E onde começa a decair ainda mais o shogunato, é a chegada dos Kurefune, né? Os navios negros do Almirante Perry da América, né? Estados Unidos aqui. Ele chega com... vou mostrar aqui pra ele. Tem a foto dele. Outro dos navios. São 4 navios de guerra que ele chega. Aqui, ó. O Comodoro Matthew Perry. Ele chega lá em 1853, né? Em frente, assim... e apontando os canhões, assim, pro Japão, entregando a carta que o presidente dos Estados Unidos fez para poder o Japão abrir os portos. Só que ele não queria... ele não queria abrir os portos exatamente... sim, ele só queria ir ali, né, para poder abastecer o navio com comida, essas coisas assim, né? Porque a viagem era longa, que ele ia dos Estados Unidos para para Europa, lugares assim longe, sabe? Passando ali pelo Japão, ali para China, essas coisas assim, então precisava abastecer. Todo mundo ficou assustado com
tamanho do navio, o cara é gigantesco comparado com o que o Japão tinha na época, com o poderio, né, que eles tinham ali. Aí ele pediu um tempo para pensar. Ele deu um ano, né? No ano seguinte, em 1854, o Peabody volta. Ali, para ali no Golfo de Edo e aí? Como é que vai ser isso aí? Algum ainda assustado ali, ele aceita, assina ali. Os Estados Unidos consegue aportar ali em locais. Aí depois de um tempo, né, ele quer mais abrir mais assim por completo. Aí mais 3 portos ele consegue ir também. Aí com isso a Holanda pede para fazer também, a Inglaterra, a Rússia, e aí acabou a política de isolacionista do shogunato. Mas ainda isso enfraqueceu muito o poder do shogunato, né? Fazendo com que samurais classe baixa assim, ficassem revoltosos com isso e querendo que o imperador volte a ter o poder completo, né? E aí que entra Sakamoto Ryoma. Ele era um desses samurais assim de classe mais baixa, que na infância não era muito estudioso, mas quando ele viu sim, o shogunato tremer tanto para os estrangeiros assim, ele decidiu estudar para ver uma melhora para o país dele. Ele foi um dos que conseguiu juntar 2 feudos inimigos assim, né, o de Tosa, Satsuma e Choso, para ir contra o Shogun e voltar com o imperador. Aí ele criou uma proposta de leis assim para poder levar até o Shogun, chamada de Senchu Hasaku, que tinham 8 propostas ali. A primeira é a devolução do poder ao imperador, como eu disse que estava querendo, né? O governo da corte imperial tinha que ouvir a maioria das pessoas, né? Instalando um parlamento, né? A admissão em larga escala de pessoas capacitadas, e não só pela classe, sim pela pessoa capaz de fazer. Né? Condução da política externa ouvindo a maioria. A criação de uma constituição, né? Ampliação do poder da marinha, que ele também ajudou a formar a marinha. Ele virou discípulo deste cara aqui, Kaishukatsu. E além da ampliação da marinha, né? A formação de uma força armada do governo. E o estabelecimento de um câmbio com a moeda estrangeira, né? Estava tendo moeda de fora. Aí Sakamoto Ryoma leva até este cara aqui, Goto Sojiro. Ele apresenta essa reforma, essa proposta para o Yamauchi Toyoshige. Eles levam até o Shogun da época, que era o 5º Shogun, o Tokugawa Yoshinobu, o último. Ele viu ali que estava meio incompetente, ele estava meio receoso, né? Tava tendo problemas assim e tal, ele deserta, né? Sai do shogunato, né? Acaba com o shogunato ali e devolve o poder pro imperador. Mas ele ainda continua com os privilégios dele. Só que ninguém queria que ele continuasse com o privilégio. Mas ele não queria perder o privilégio, né? Obviamente não queria perder o privilégio, né? Quem ia querer? Aí os samurais, aqueles que estavam a favor do imperador, foram combater ele, e aqueles que estavam a favor dele combateram. Eles brigaram, né? Guerra que durou de janeiro de 1868 até junho de 1869, né? Um ano mais ou menos assim. Aí ele acaba perdendo. Aí ele renuncia a tudo, devolve as terras que a família Tokugawa toda tinha para o imperador volta ao poder supremo novamente, né? Infelizmente, o Sakamoto Ryoma aqui, ó, Sakamoto Ryoma, e um outro amigo que ele se encontrou, este cara aqui, ó, Nakaoka Shintaro, acabam morrendo uns 10 meses antes de começar a reforma da Era Meiji, que é do próximo período. Era Meiji por causa do Imperador Meiji. Eu dei spoiler no próximo vídeo já. Mas é isso. Aqui são as coisas políticas e alguns acontecimentos que teve nesse período. É a parte cultural, que é a parte que a galera mais gosta, né? Desse período aqui, que tem coisas maravilhosas assim, essa parte cultural. É só no próximo vídeo. E a continuação, que é o período Meiji, vai sair depois dessa parte 2, né? Para finalizar, vocês sabem o que tem aqui, né? Pix está aqui.
Quem quiser ajudar, o mínimo é 10 centavos. Como eu disse, quem viu ali o iniciozinho, né? Tive que gravar a segunda vez o vídeo porque eu não tava gravando a tela. Sou burro e não fiz isso. Então, para dar uma ajudada aí para esse burro aqui, dê um like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta e ativa o sininho. Então, até o próximo vídeo. Mata nem.